Show, agora sim, tudo certo. Já tô como co-host aqui, né, Lite? Já vi aqui. Show. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento Top Vendas, nosso primeiro treinamento de 2023, né? Retomando aqui as nossas atividades de vendas junto com vocês. Então, para mim é um prazer estar aqui nesse momento. Eu quero aproveitar para me apresentar, né? Porque eu sei que tem pessoas novas que acabaram de iniciar o nosso projeto e que às vezes não me conhecem ainda, então eu vou me apresentar e na sequência eu vou começar o treinamento e eu vou dividir esse momento junto com Litiane, tá? Então eu me chamo Anne Luiz, eu tenho 36 anos, eu sou baiana, moro aqui no interior da Bahia, sou casada, sou mãe de 3 e sou administradora de formação e atuo, né, em liderança de equipe há 12 anos já. Gente, minha câmera tá um pouquinho ruim, tá para vocês? Espera aí. Tá acontecendo algum babado aqui na minha câmera. Vamos lá, ela tá chiando. Será que vai pifar? Mas vamos ver se a gente consegue fazer esse treinamento aqui. Bom, então, como eu estava falando, eu sou administradora e atuo há 12 anos já liderando equipes, né? E também há 9 anos eu atuo também com vendas de serviço e de produtos, né? Primeiramente em serviços de experiência com turismo e lazer, né? Então, eu vendia serviços de hotelaria e também experiência gastronômica. E, em paralelo a isso, iniciei a venda de produtos no setor de rejuvenescimento, saúde e bem-estar. Né? Então, aqui na Juness, especificamente, no time de Lili e Felipe, eu e Igor, nós já fomos aí premiados, né, com mais de 100 mil reais em vendas, e no nosso sistema Eu Black nós também temos um ranking de vendas, e eu e Igor, nós estamos lá no patamar do Planeta Marte, o que significa mais de 50 mil em vendas de produto de Juness. Então, tá lá a nossa foto lá no site, tá? Então, essa é a minha história. Eu desenvolvo o Juness há 6 anos e no último ano, o ano de 2022, eu decidi fazer uma transição de carreira, abandonando o CLT e ficando 100% trabalhando com a venda direta. Essa é a minha história. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E por que eu decidi contar a minha história, além de que vocês me conhecessem melhor? Porque eu acabei de vender para vocês a minha capacidade técnica de liderança de equipe e vendas de produtos. Porque venda é isso, a gente vende tudo, né? E o nosso treinamento hoje vai falar sobre os 14 passos para que você tenha sucesso em vendas, seja de produto, seja de serviço. Nós estamos falando especificamente aqui de produtos de Juness, e a venda ela está inserida em nossa vida em todo momento. Todo momento nós trabalhamos com vendas. E justamente por ter pessoas novas aqui, nós vamos pincelar esses 14 passos. Nós já temos também treinamentos específicos, onde nós falamos detalhadamente sobre cada um desses passos. E hoje a gente vai compartilhar com vocês um movimento que dá para vocês de iniciarem já a sua venda com o Juness, tá? Tá aparecendo a minha tela aí para vocês? Show? Beleza, eu vou botar eu bem pequenininha aqui. Deixa eu botar um pin em mim por causa da gravação. Para ficar só eu aqui com vocês. Eu não estou vendo vocês agora, então se acontecer alguma coisa, me manda uma mensagem no Zap ou no chat, tá? Então vamos lá. 14 passos para vendas de sucesso, né? E por que vendas? Por que a gente precisa falar sobre vendas, né? É a profissão mais antiga e mais promissora do mundo, né? A forma mais antiga de se ganhar dinheiro tem a ver com vendas, né? O caminho certeiro para quem busca empreender é trabalhar com venda de serviço, com venda de produtos. Você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, a oportunidade de fazer novas amizades e ser lembrado por conta dessas relações e, principalmente, desenvolver novas habilidades e descobrir novos talentos, trabalhando com vendas, tá? Então, vamos aprender mais um pouco sobre isso? Né? Sim, eu sou vendedor. Eu montei estrategicamente esse momento para eu contar a minha história para vocês, onde eu vendia a minha capacidade de estar aqui treinando vocês, para vocês entenderem que a venda ela está inserida na nossa vida como um todo. E que nós temos que internalizar, né, essa questão de que nós somos vendedores. Sim, eu sou vendedor. E por que isso? Porque todos nós somos, tá? E vender nada tem a ver com dom.
mas sim com o desenvolvimento de uma habilidade, tá? E que pode ser estudada e praticada. Inclusive, eu parabenizo vocês que estão aqui. Vocês se colocaram à disposição para aprender mais sobre a habilidade de vendas. Então, quanto mais você estuda, coloca em prática, mais resultados e um vendedor muito mais eficaz você se torna, tá? E você se assumir um vendedor já é um grande passo para que você tenha sucesso. Porque imagine você trabalhar com venda de produto, trabalhar com venda de serviço e você ter vergonha de se mostrar como vendedor, como a pessoa que apresenta aquela solução ou aquela experiência. Então, quando você decide que você é um vendedor e que isso é bom e que isso vai trazer sucesso para o que você busca, isso já é meio caminho andado, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, tá? E eu gostaria de trazer um exercício aqui para que vocês pensem, principalmente quem está iniciando. Quando você pensa sobre iniciar o seu movimento de vendas e que você se pergunta, que você ainda não sabe, né? Você pensa, eu ainda não sei como vender. Como é que eu vou vender? Como é que eu devo me portar como um vendedor? Existe um exercício que é bem tranquilo e fácil de você começar a se encaixar nesse papel. Anote para você 5 características de um péssimo vendedor. O que você considera que é uma atitude, né, de um péssimo vendedor? Anote essas 5 características. E 5 características de um bom vendedor, de um ótimo vendedor. De como você se sente bem sendo atendida com pessoas que têm aquelas características. Quando você faz esse exercício, você já começa a identificar quais atitudes que você precisa ter e quais atitudes você deve abandonar. Tá? Então, para quem está começando, isso aí é bem bacana, já traz para você aí uma visão de como que você deve começar a se portar nesse universo das vendas. Ponto 2. Quem é o seu mercado? Esse é o momento, quando você decide empreender, nós estamos falando do nosso segmento de rejuvenescimento, aqui através da Juness. Quando você começa a empreender, você precisa começar a buscar como é que está funcionando o seu mercado. Né? Entender como as pessoas se relacionam com o seu produto. Onde que elas buscam esse produto, né? É hora de você estudar como o mercado de rejuvenescimento, de bem-estar, de saúde está se comportando. Como é que funciona a concorrência? Tem concorrência para o produto que você trabalha? Se tem, o que essa concorrência apresenta? De que forma você vai se sobressair diante das tendências do mercado? Então, quando você toma a decisão de fazer algo novo, você que acabou de chegar na Juness, né? Inclusive, eu coloquei aqui, você acabou de iniciar o seu negócio no mercado de saúde, rejuvenescimento, tecnologia, em dermocosméticos, bem-estar, beleza. Esses precisam ser os assuntos mais importantes para você agora. Falando de negócio, agora você precisa buscar como é que está esse mercado. Você precisa, inclusive, começar a mudar o seu comportamento. Né? Eu tenho até uma pergunta aqui, como você pode se antecipar em relação ao público que compra os benefícios que você vende? E como é que você vai descobrir esse público? Você precisa começar a mudar o seu comportamento a partir de agora. Nos ambientes em que você se relaciona, nos ambientes que você convive. Então, você vai para a academia, você vai parar de ir para a academia só para iniciar o seu treino naquele equipamento, naquele aparelho e não olhar mais para o lado. Você vai começar a mudar isso. Você vai começar a conversar com as pessoas, se relacionar, perguntar o que elas estão buscando ali na academia. Tudo isso vai trazer para você material, conteúdo de como o mercado à sua volta está funcionando e como você pode chegar com seus produtos para essas pessoas, tá? Estudar faz parte, então, mais uma vez, parabéns para você que está aqui. A venda é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Então, assim, ninguém tem perfil para fazer aquilo que nunca fez. Então, se você tomou a decisão, não, a partir de agora eu quero trabalhar especificamente a venda de produto, a venda de serviço, você precisa começar a estudar esse mercado, começar a estudar o seu produto, saber sobre o que você está vendendo, né? A gente aqui está falando especificamente de venda de produto, mas vender o negócio de Juness é venda de negócio. Você está compartilhando compensação financeira, você está compartilhando prosperidade, você precisa vender essa visão para as pessoas. Então, tudo é venda, não só a venda do Nahara, tá? Então, você precisa começar a entender como é que funciona o mercado de venda direta, como é que funciona a Juness, como é que funciona o nosso mercado que consome o tipo de produto que a gente vende, o que os nossos produtos entregam.
né? O vendedor ele tem que saber do que está falando. Ou você quer ser aquela pessoa que só panfleta e não sabe nem o que tem ali no papel, né? Ou você não quer se familiarizar com o desenvolvimento aí da arte de vendas, né? Então, é importante que você estude. E aqui, alguns questionamentos também que é importante você começar a fazer quando você vai se desenvolver para a arte de vendas. Por que o meu produto é o melhor? Você precisa ter conhecimento sobre sua concorrência, sobre como que os seus produtos entregam resultado, para que você saiba persuadir o seu cliente para que ele perceba o valor agregado ao seu produto e compre de você, tá? Porque o meu produto traz mais benefícios para o cliente do que qualquer outro, né? Porque o meu cliente precisa dele, porque eu sou a pessoa mais indicada para poder vender esses produtos, tá? Vamos lá. Deixa eu clicar aqui porque eu fechei minha câmera. Torne-se um consultor. Gente, a minha câmera está pifando. Então, eu vou fazer o seguinte, para não bugar a apresentação, eu vou fechar ela aqui, vou deixar minimizado e depois eu volto, tá bom? Tá tudo tranquilo até aqui? Deixa eu olhar o chat. Tá tudo tranquilo até aqui? Coloca aqui para mim no chat, que eu não estou vendo vocês. Show, Lid, tudo ok. Vamos lá. Torne-se um consultor. Deixa eu fechar minha câmera porque tá barril. Vou deixar aqui um pouquinho para ver se vai. Torne-se um consultor. Inclusive, nós temos um treinamento sobre a venda consultiva. Nós temos um treinamento exclusivo falando sobre isso. Porque vender, gente, não é só você oferecer um produto para o cliente. Primeiro que você precisa ser produto do produto. Você precisa consumir os produtos, entender da experiência que eles entregam para que você tenha muito mais conteúdo e argumento para falar com o seu prospecto, para o seu cliente. O objetivo é criar experiência com esses produtos. Então, você precisa ser o seu melhor cliente, né? Porque você representa os seus produtos através de você mesmo, da sua aparência, da forma como você se comporta, da forma como você dá assistência para o seu cliente. Então, você precisa estar disposto a ouvir o cliente e indicar verdadeiramente o produto que entrega o resultado que ele está buscando. Isso é uma venda consultiva. Muito mais do que vender produto, é você garantir, através da venda que você faz, que o seu cliente ele vai ter o resultado que ele busca, né? Além disso, é você acompanhar, você orientar, você perguntar como é que está sendo a experiência dele com o produto. Então, é um processo de pré-venda, de venda e pós-venda. Isso é ser um vendedor consultivo. Você está muito mais preocupado com fidelização do seu cliente do que com uma única venda. Então, você se preocupa em manter relacionamento com aquele seu cliente, buscar ter uma relação muito mais próxima com ele, tá? 5, postura todo dia, né? Você se veste de acordo com o ambiente e o momento de atender o seu cliente, né? Você já pensou que é a única referência que o cliente tem do produto que você deseja vender? Que é você essa pessoa e que ele vai ver através de você se existe confiança naquilo que você está falando e realmente nos resultados que entrega? Por que eu estou falando isso? Porque nós trabalhamos com um produto que ele é altamente dinâmico, né? Porque a gente fala de saúde, de atividade física e tudo mais. Mas vai ter momentos em que você pode estar com roupa de academia e vai ter momentos que não, que você precisa estar realmente vestido como um executivo da marca, né? Então, é importante você entender que existem momentos em que você precisa estar vestido adequadamente. Laís agora mesmo estava num evento incrível do Dr. Bruno Tavares, né? Se eu não estiver errado, esse era o nome. E ela estava num evento totalmente esportivo, e ela estava muito bem na postura dela, inclusive ela estava representando uma marca de óculos, ou seja, ela estava completamente adequada para o produto, para o serviço que ela estava vendendo e no ambiente. Mas imagina se ela fosse no consultório de Dr. Bruno Tavares falar sobre negócios com roupa de academia, toda suada. Voltou da academia toda suada, estou aqui, sou executiva de tal marca. Então, existem momentos, existe um ambiente em que você precisa estar adequado para aquilo que você vai falar, para aquilo que você vai vender. E isso não é só no atendimento físico, tá, gente? Mas nas redes sociais também. Imagine se eu chegasse aqui para apresentar um treinamento para vocês de pijama. Qual é a sensação que vocês teriam? Não importa o que eu falasse. No mínimo, vocês iriam me achar desleixada. Não tive nem atenção com vocês, né?
Então, a maneira como a gente se veste, como a gente se fala, como a gente se porta numa visita ao cliente é extremamente importante, tá? Nós devemos valorizar o cliente, exatamente o exemplo que eu dei aqui agora em relação a vocês. Então, eu me preparei, eu me vesti, eu estou aqui visualmente de acordo com o treinamento que eu tenho para dar para vocês. Eu estou valorizando o tempo de vocês que estão aqui conectados comigo nesse momento, tá? Então, a gente precisa valorizar o cliente, valorizar a marca e os produtos que vendemos. Então, ser produto do produto também é importante. Quando você fala do resultado do Naara, quando você fala do resultado da linha Nubori, você precisa ser produto do produto, né? Eu, por exemplo, tenho resultados da linha Zen, de colágeno, de tudo. Inclusive, a linha Zen, eu tive o meu primeiro resultado em 2018. A linha Zen saiu de linha agora em 2022 e até 2022 eu vendi a linha Zen com o mesmo resultado. Produto do produto, gera confiança, gera credibilidade. Futuros clientes, acabei de começar, já entendi que eu preciso estudar, já entendi que eu preciso entender como funciona o meu mercado, já entendi como é que eu tenho que me apresentar, mas tudo bem. E agora, para quem que eu vou falar? Então, quem são os seus clientes? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de quem você vai colocar na lista. Então, você precisa iniciar uma lista de clientes potenciais. Lembra de qualificar o seu cliente. Por que essa pessoa gostaria do resultado do colágeno? Por que essa pessoa gostaria do resultado do Nubori? Começa a qualificar esses clientes e eles vão estar onde? Nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho. Então, a partir de agora, você vai colocar todo mundo na sua lista. São possíveis clientes para o produto que você vende. Colegas de escola, de curso, de faculdades, amigos da academia. Lembra que eu falei da academia? Acabou aquele negócio de você chegar na academia e só querer saber do seu treino e depois ir para casa. É o momento de você se relacionar. O que as pessoas da academia estão buscando ali? Será que é a mesma coisa que você? Será que é só saúde? Será que é só mobilidade? Será que é para ficar com o corpo definido? Tudo isso tem a ver com o segmento que você atua hoje. Então, é importante você começar a se relacionar. E profissionais que prestam serviço para vocês. Essas pessoas também devem entrar na sua lista. Seu cabeleireiro, seu esteticista, né? As pessoas que te atendem de uma maneira em geral, pode entrar na sua lista como potenciais clientes, tá? E sempre termine um atendimento pedindo indicações. Nós também temos um treinamento onde nós já falamos sobre prospecção. Então, assim, bem bacana, bem mais extenso. E aqui a gente está pincelando algumas dicas, porque você pode começar ainda hoje, assim que finalizar esse treinamento. Você já pode começar a fazer sua lista para que você comece a colocar em prática o quanto antes. E o sétimo passo, escutar é o mais importante, tá? Então, escute antes de falar, né? Então, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, costumo dizer isso muito para os meus filhos, gostam de falar demais. Então, a gente precisa escutar mais, né? A gente pode fazer perguntas assertivas, para direcionar o nosso cliente para aquilo que a gente quer saber sobre ele. Então, você pergunta e deixa o seu cliente dizer. Esteja realmente interessado em saber com o que ele se preocupa, quais são as necessidades dele, como que você poderia ajudá-lo. Comece a criar esse relacionamento para depois você começar a trazer a informação de que você pode contribuir para a vida dele com os resultados dos produtos que você vende, tá? E uma venda verdadeira, ela envolve muito mais que produtos ou serviços, lucros e metas pessoais. Tudo isso é importante, afinal de contas, nós estamos falando de negócios. Mas, com certeza, você não quer ganhar dinheiro apenas uma vez. Você quer manter a fidelização do seu cliente, você quer manter uma venda recorrente, você quer que o seu negócio movimente produtos e seja rentável por muito tempo. Então, é muito importante que a gente se preocupe com esses pontos para garantir a fidelização do nosso cliente. E eu, sendo eu, trouxe aqui uma mensagem para vocês. Dessa vez, eu não trouxe frases inspiradoras, mas eu trouxe aqui indicações de 3 mitos que o nosso queridíssimo Caio Carneiro fala nos seus treinamentos de vendas, né? Então, quais são os 3 maiores mitos relacionados a vendas? Para vender é preciso falar muito. Não, para vender é preciso escutar muito, né? Ouvir as pessoas. Produto bom se vende sozinho. Isso é mentira, nenhum produto se vende sozinho, né? A gente precisa falar, a gente precisa criar experiência.
Preço e desconto são os valores que mais importam? Não são. O resultado que você entrega, o valor que você agrega ao seu produto e a experiência do seu cliente, com certeza traz muito mais resultados para o seu negócio. Quem disse isso? Caio Carneiro, expert em vendas diretas, escritor best-seller e é duplo diamante da Junesse Global, da nossa indústria incrível aqui do segmento de venda direta. E para dar continuidade, nós vamos aprender muito mais, porque ainda tem mais 7 passos. Eu vou descompartilhar a minha tela para que Litiane tome a palavra para ela e dê continuidade nos próximos 7 passos, para que você finalize os 14 passos para que tenha venda de sucesso, tá? Lit, é com você, deixa eu colocar o PIN aqui, pode começar. Parabéns, Anne. Ave Maria, sempre bom retomar, né? Ano novo, vamos recomeçar aí nossos treinamentos. Parabéns, amiga. Parabéns mesmo. Bom, vou me apresentar, né? Aqui a maioria já me conhece, mas para quem ainda não, o meu nome é Litiane, eu tenho 46 anos, eu moro em Recife e estou na Junesse há 2 anos e meio. Estou Safira, e amando trabalhar com o projeto. Também, como a Anne, fiz uma migração de carreira, sou administradora de formação, mãe de 2 filhos, e hoje dedico 70% a minha dedicação, na realidade, né, profissional, ela hoje 70% já dentro da Junesse. E o foco, se Deus quiser, nos próximos anos, eu estar 100% nesse negócio. Às vezes vocês podem perguntar assim, poxa, por que uma pessoa que é administradora de formação está dando treinamento de vendas? Então, é justamente, hoje, dentro do negócio, vendas é a habilidade que, para mim, ela sempre foi e é ainda a que eu mais tenho dificuldade. Então, é a que eu mais estudo, é a que eu mais desenvolvo, é a que eu mais trabalho, para que justamente aquilo que a Anne falou, vendas não é sobre dom, então, vendas é sobre estudar, sobre se desenvolver. Vendas é para quem quer aprender a vender. Então, assim, se você aqui não é um vendedor nato, não tem aquela habilidade natural, tira isso da cabeça que você não vai ser um bom vendedor porque você não tem essa habilidade natural. Ao contrário, né? Se você pegar uma pessoa que tem uma habilidade natural, mas que ela nunca estudou, e você pegar outra que não tem habilidade nenhuma e colocar essa pessoa para estudar durante uma vida inteira, pegue um pianista, pegue um vendedor, qualquer profissão. Se você chegar anos depois, aquela habilidadezinha natural, por conta da falta de estudo, ela se tornou pequena. E a pessoa que estudou, que se dedicou, que praticou, ela evoluiu bem mais. Então, assim, esse treinamento é uma forma de eu me colocar a me desafiar e aprender e estudar também compartilhando junto com vocês. Bom, vamos agora concluir, né, os últimos 7 passos para a gente fechar. Deixa eu ver. Mãe, eu tô vendo você aqui na tela. Tá grande? Mãe Sulami. Então, peraí. Agora foi? Ok. Então, vamos lá. Qual é o 8º passo dentro dos 14 passos para a gente ter uma venda de sucesso? Relacione-se. Gente, quando a gente pega isso aqui e traz para a nossa profissão, marketing de relacionamento, ele nada mais é do que o nosso básico. Então, criar o que a gente chama de rapport, para quem já ouviu essa palavra, mas ainda não sabe o que é. Rapport, ela é o quê? Ela é harmonia na relação, ela é concordância, ela é conexão. Então, é importante que a gente se relacione, tudo que a Anne falou, que a gente ouça o nosso futuro cliente. Se tem a principal coisa que a gente pode fazer para que a gente crie essa conexão é a gente ouvir. Por quê? Porque na hora que a gente ouve e na hora que a gente também conversa sobre assuntos diversos, independentes do nosso produto, a gente faz o quê? A gente cria, a gente vai identificar um ponto de conexão entre o nosso cliente e a gente. Com esse ponto de conexão criado, que é o que a gente chama de rapport, isso acontece o quê? A gente identifica uma semelhança. E aí, até indicando um livro que é Armas da Persuasão, ele fala justamente, o autor traz para a gente que semelhança é um dos motivos pelo qual a gente gosta de alguém. E quando a gente gosta de alguém, fica muito mais fácil a gente comprar um produto desta pessoa do que a gente comprar um produto de uma pessoa que a gente não gosta.
Então, se o relacionamento ele gera um rapport, consequentemente, o que é que acontece? Quando há conexão, através da semelhança, isso aumenta o nível de confiança entre a gente, vendedor, e o nosso cliente. Porque a nossa relação não é única e exclusivamente por conta do nosso produto. E aí eu vou mais além. Além da venda, a gente cria confiança para na hora de uma indicação. Porque a gente indica muito mais um vendedor, uma empresa, para um amigo da gente, para um amigo nosso, quando a gente tem confiança nessa empresa e nessa pessoa. Então, lembrem sempre, primeiro, é importante que a gente se relacione, independente até desse cliente comprar ou não. Porque muitas vezes ele não compra, mas pela conexão gerada e pela confiança que foi gerada consequentemente, ele indica. Então, esse é mais um ponto para que a gente fique bem atento. Outra coisa, atrapalha muito aqui, muito. Muitas vezes a gente quer ir direto à venda, a gente quer ir direto conversar sobre o produto. E às vezes o falar do produto é só o pontinho final, porque a venda já foi feita muitas vezes pela conexão, pela imagem que você passou, pela confiança, e a venda é gerada de forma natural. 9, né? Ponto 9, follow-up, acompanhamento. Quem aqui já comprou um produto, né? O mesmo produto de um outro vendedor por não ter localizado o anterior? Minha gente, muitas vezes. Porque a vendedora deixou de falar com a gente, ou aquela loja, ou aquela empresa, aquilo, deixou de se relacionar, e a gente terminou que acha o produto na mão de outra pessoa e termina comprando. Então, o acompanhamento que a gente faz, para quem ainda não assistiu, tem um treinamento que ele fala do método 3-2-1, que é uma orientação, e eu gosto muito. É na hora que a gente vende um produto, a gente falar com o nosso cliente após 3 dias da venda, depois 2 semanas e depois 1 mês. Porque muitas vezes, se a gente deixa esse gap da hora que a gente fez a venda para falar só na reposição do cliente, imagine se o cliente esqueceu, não gostou do sabor, não lhe disse nada, você perdeu, a gente perdeu a oportunidade de trocar, por exemplo, o sabor para o cliente, ou de passar uma orientação de consumo, dizer que o colágeno, que se a gente coloca água gelada direto, ele embolota. Então, que a gente precisa colocar um pouquinho de água natural primeiro, dar as sugestões, por exemplo, de consumo do nosso Nara chocolate. Então, passar essas primeiras orientações, ver se o cliente abriu e o produto está ok, se não veio com nenhum problema. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, e não só na hora da reposição. Então, a gente se manter em contato, isso é importante. E principalmente com constância e de forma personalizada. Outra coisa, mais importante do que a venda é a gente se preocupar com a satisfação do cliente, sempre. Então, se a gente não faz esse acompanhamento, a gente corre o risco disso não acontecer por uma falha nossa de acompanhamento. E aí não tem recompra, o processo se perde todo por uma falta de acompanhamento da gente. Então, é um ponto que a gente deve ficar muito atento. 10, diferencie-se. Faça a diferença na vida do seu cliente, mais uma vez. As perguntas inteligentes, o rapport, a conexão. Onde que a gente pode contribuir com o nosso produto? O que é que a gente vai melhorar na vida do cliente da gente? Prestar atenção, ouvir e lembrar uma coisa, numa conversação, numa venda, o protagonista é o cliente, não a gente. Então, a gente precisa ter o foco nele e não ele ter o foco na gente. Então, é isso, a gente precisa dar atenção, focar, dar exclusividade para ele. Não adianta você falar com uma pessoa, falar com outra. Inclusive, numa coisa que seja, num evento que seja em grupo. Na hora que você decidiu conversar com uma pessoa, fala com ela, se dedica. Crie campanhas para clientes especiais. Proporcione sempre o melhor para eles. Zelo nas embalagens, por exemplo, entrega. Fazer uma cartinha personalizada. Fazer com que o cliente se sinta único. E isso a gente tem como fazer. Basta que a gente se dedique. E isso vai fazer o diferencial, porque não é preço. Na área, por exemplo, o distribuidor da Junesse tem muitos. Tem outros, inclusive, no mercado. Por que o cliente vai comprar a Junesse? O que é que a gente tem de diferente? Né? E valorizar o produto, valorizar o nosso tempo, o nosso atendimento, a nossa dedicação e o nosso cliente. Isso também é importante e faz com que a gente se diferencie no mercado. 11. Invista nas redes sociais. O nosso que eu vejo, tem um tempo até que eu vi um podcast
do Caio e do Flávio Augusto. E acho que Thiago Negro também estava. E eles falando que muitas vezes, assim, todo mundo diz, o produto tem que vender pelas redes sociais, só se vende hoje pelas redes sociais. Eu não acredito, e eu concordo com eles, que não é que só se vende pelas redes sociais, mas a gente também precisa estar nas redes sociais, porque o nosso consumidor, ele está nas redes sociais. Se a gente pegar um Instagram, hoje são 122 milhões de contas ativas no Brasil. Nós somos o segundo país em quantidade de contas ativas dentro do Instagram. A gente só perde para os Estados Unidos. E isso foi uma mudança de comportamento do consumidor que aconteceu nas últimas décadas. Se a gente pegar para que uma empresa, né, para que um negócio vendesse uma quantidade grande, uma quantidade gigante de produtos, ele tinha que ter uma loja enorme que tivesse passante, ou que fosse num shopping, ou que fosse uma loja que tivesse uma vitrine enorme, numa avenida. E hoje tem muitos negócios, o nosso, inclusive, que de casa consegue atingir milhares e milhares de pessoas. E isso, sem a rede social, obviamente, ela fica mais difícil. Então, o Instagram é preciso que a gente esteja lá. Né? Se eu tenho um dado numa pesquisa que eu fui dar uma olhada hoje, fala que 92% das pessoas que têm conta no Instagram, elas acessam suas contas ao menos uma vez ao dia. E desse volume, 53% acessam várias vezes. E 55% dos entrevistados já se relacionaram com uma empresa dentro do Instagram. Então, o Instagram também é local de venda. Então, é preciso que a gente tenha, que a gente invista nisso. E aí eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre constância, mas a constância tem que ter nas nossas ações offline e nas nossas ações online também. 12. Seja constante. Exatamente o próximo ponto. Tanto no trabalho, como eu falei, presencial. O principal é ser constante. Olha, uma das coisas que eu já vi, e até a Lili fala muito, traz isso para a gente. Se a gente, ao invés de trabalhar um dia na semana e falar com 50 pessoas e ficar 6 dias sem falar com ninguém, sem prospectar, sem vender, sem nada, não adianta. A gente precisa ter constância. E tanto no offline quanto no online. A gente precisa ser frequente, assíduo, ter disciplina, né? Ser obstinado, ser resiliente. Tem muita gente que deseja, né, ter um resultado enorme nas vendas, mas não tem a constância necessária para ter o resultado. A gente precisa entender que a gente vai ficar melhor de acordo com o processo. E que essas experiências, e até experiências negativas também vividas, elas vão fazer com que a gente tenha resultados melhores na frente. O retorno dos clientes. A gente não pode desistir na primeira dificuldade, porque elas vão acontecer. Elas vão existir, né? Até coloquei uma frasezinha que eu li que era: siga em frente e em frente. Vai valer a pena. Então, assim, eu acredito muito que a venda ela é um processo. E quando a gente tem a constância, que a cada vez a gente vai ficando melhor, cada vez a gente vai ficando melhor, a gente volta, ajusta e melhora, e melhora, e melhora, até chegar uma hora que a gente vai fazer de forma fluida. Só que é um processo e a gente não pode desistir no começo. E a gente precisa ser constante. E além de constante, a gente precisa ser consistente. Então, ter profissionalismo nas ações da gente, dominar o produto. O Anny falou sobre estudo. A gente precisa ter o domínio de do que a gente trabalha. Não adianta a gente ser raso, a gente tem que conhecer, no nosso caso aqui, o produto. Então, quais são as características dos nossos produtos? Quais são os benefícios para os nossos clientes? Como é a concorrência? Elas vão acontecer, isso é fato. Quem estiver aqui aprendendo sobre vendas, trabalhando com a Junesse, achando que vai conversar sobre um produto e todos os clientes vão comprar, sem questionar, sem colocar objeção, isso não vai acontecer. Então, elas estão aí para que a gente aprenda a como contorná-las. Tá? Então, tudo isso vai ajudar a gente a construir o quê? Uma imagem de valor, transmitindo confiança e credibilidade. 2 pontos fundamentais para se ter sucesso em qualquer processo de vendas. Então, confiança e credibilidade. Isso vai fazer com que o cliente da gente volte. Isso vai fazer com que o cliente da gente nos indique. Então, o fato nas informações da gente ter segurança sobre o assunto que a gente está falando, isso vai fazer a gente sair do raso e a gente ter a consistência necessária para gerar
essa confiança e essa credibilidade no nosso cliente. E o nosso último passo, seja coerente. É um pouco até do que a Anne trouxe. A gente trabalha com saúde e com rejuvenescimento. Imagine, se a gente vai fazer isso, se a gente faz isso, esse é o nosso propósito, um dos nossos propósitos. A gente está aqui trabalhando e eu estou desleixada, eu não me cuido, eu não estou evoluindo, eu não tô buscando o desenvolvimento. Isso não adianta eu falar da boca para fora. E se as minhas ações, elas fazem são desconexas, eu falo. Então, não adianta ser coerente, né, com o objetivo da gente e o propósito é determinante em tudo que a gente vai fazer, inclusive nas vendas e nas redes sociais. Porque também nas redes sociais, se a gente não tem verdade, se a gente não tem coerência, não adianta, porque também a gente fica no raso, a gente fica sem consistência. E reflita um pouco sobre as suas atitudes, sua dedicação, compromisso em crescer, se desenvolver e vender mais. Como é que você está fazendo melhor? Pode fazer mais? Está fazendo o seu melhor ou está fazendo o que dá? Você está buscando mais conhecimento para se superar e se destacar no mercado? Então, um exemplo, se seu problema dentro do negócio, uma habilidade que você tem para desenvolver é venda, você está estudando, você está lendo, os livros estão voltados para isso? Quais são os cursos que você está fazendo? Nos treinamentos, você está se conectando? Está vendendo? Porque a gente precisa vender para ter a dificuldade no processo, melhorar e voltar a vender. Então, não adianta também só estudar e não aplicar. A gente precisa aprender fazendo. O Caio também diz muito isso. A gente aprende a vender vendendo. Treinar não vende. Vender treina. Essa é a frase que ele traz sempre. Então, a gente precisa sempre alinhar e aliar as duas coisas. Outro ponto, as coisas mudam. A gente está passando agora mesmo por um processo de mudança. Está aí o de Nessa Fidelidade. Será que a gente está aberto e atento a essas mudanças para não perder o time das coisas? E isso tudo, às vezes, acontece muito rápido, mas a gente precisa estar atento para que a gente possa acompanhar a evolução do mercado e as mudanças. Porque mudança é bom, mudança traz inovação, mudança traz novidade. E, às vezes, quando a gente fica atrelado ali a práticas antigas e não abre a cabeça para receber, a gente demora muito, a gente perde muito tempo. E aí termina que a gente é prejudicado e, consequentemente, o nosso negócio é prejudicado. Tá? Então, ser coerente é importante, tanto na vida real, no offline, as nossas ações, e também no Instagram, também nas redes sociais. A gente precisa dar muita verdade, é importante investir nas redes sociais e com verdade. Bom, fechamos os nossos 14 passos, né? E agora, eu acho que é com a gente, né? E eu trouxe uma frasezinha, que é: saia da zona de conforto e se desafie sempre. Você não vai ter resultados diferentes agindo da mesma forma. Então, isso é uma coisa muito básica que a gente fala muito aqui dentro do nosso negócio, mas ela traz muita verdade. Muita verdade. Vocês não têm noção do quão desafiador e fora da minha zona de conforto eu estou aqui ao dar um treinamento de vendas, porque não é uma habilidade natural, mas é importante que a gente se coloque para justamente fazer essas atividades que são mais desafiadoras, porque eu acredito muito que é ali que está o nosso maior ponto de crescimento, que está o nosso maior gargalo, e é exatamente fazendo aquilo que a gente menos gosta onde o nosso negócio ele vai cada vez evoluir mais. Então, esse foi o nosso recadinho. Acho que pode até parar de gravar, né, Anne? Agradecer a todo mundo. E aí depois vai ter uns recadinhos em relação à semana da gente para deixar para vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, né, para compartilhar com a gente essas informações, para que a gente possa fazer essa troca. Então, eu e a Anne, a gente faz com o maior carinho do mundo. E eu só queria agradecer a vocês e a Anne aí, minha parceira de treinamento Top Vendas, que é sempre um sucesso.